1 Samuel 17, a partir do versículo 38. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquela armadura sobre si. Fala para a pessoa que está ao seu lado: vista-se de Cristo. Aleluia. Continuando. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, pô-los sobre o alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem contra mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Coloca a mão em cima da palavra, eu quero orar com você agora. Pai querido, em nome de Jesus, hoje é uma noite de batalha espiritual. Hoje é uma noite, Pai, onde nós entramos em guerra contra o espírito do medo. E nessa noite, meu Deus, o Senhor está, Pai, movendo neste lugar e trazendo à existência a vitória do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, Pai, que todo o espírito do medo bata em retirada e que o Senhor levante aqui homens e mulheres corajosos para enfrentar os gigantes e que eles saiam daqui hoje com a vitória em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Essa passagem nos fala de um momento que Davi entra em guerra espiritual contra um gigante que afrontava o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que esse gigante, ele gritava por 40 dias, de dia, de tarde, de noite. Ele gritava afrontando e amedrontando o povo de Deus. Havia um exército preparado para a guerra, o exército de Saul. Mas aquele exército se colocou debaixo de um espírito de medo tão grande que eles não tinham coragem de ir contra aquele gigante. Querido, eu quero te fazer uma pergunta: o que está se levantando contra você e gritando contra você de dia, de tarde e de noite? Qual é a voz que você tem ouvido de dia, de tarde e de noite que está te afrontando, que está te amedrontando? É na sua vida financeira? É na saúde? O medo tem vindo diante do seu futuro? Qual é essa voz que está gritando de dia, de tarde, de noite? Essa voz representava uma repetição de afronta, uma repetição que fazia aquele exército poderoso, que era o exército de Saul, sentir medo, recuar, paralisar. E esse é o poder que o medo tem contra a nossa vida. Você sabia que o medo, ele tem poder de te paralisar? De paralisar, de abafar, de impedir você entrar na sua promessa, de impedir você viver na sua promessa. O medo também tem o poder de fazer com que você viva uma vida de atrasos. Decida hoje não viver mais uma vida de atraso. Por
Por que, pastora? Porque quando você tem medo, querido, você tem medo de avançar, você tem medo de arriscar, você tem medo de confiar em Deus. Você tem medo de fazer algo debaixo da vontade de Deus, porque te falta confiança. E o medo é maior do que a confiança. Então o medo, ele tem esse poder de paralisar, de tirar a sua energia para ir para frente, de tirar a sua energia que te faz avançar. E Golias, ele era um filisteu, e os filisteus na Bíblia sempre vão representar uma afronta, um espírito de medo, um espírito que ataca com o medo. Querido, e eu quero te dizer essa noite, se você está vivendo debaixo de medo, Deus quer te tirar deste lugar de derrota. Amém? Porque esse é um lugar de derrota que Deus quer nos tirar. A gente vê que hoje a humanidade anda debaixo desse espírito de medo, né? Vocês sabem que eu trabalho com a saúde mental, e a maioria das pessoas que me procuram, elas me procuram porque elas estão operando debaixo desse espírito de medo. Há um medo, uma síndrome do pânico, que é o medo exacerbado, que é o medo de tantas coisas, que é uma expectativa ruim do que vai acontecer mais tarde, ou amanhã, ou no futuro. A pessoa sempre está esperando o pior, ela sempre está tendo uma expectativa ruim do amanhã, ela não consegue ver que Deus tem um bom futuro para ela. E Deus te trouxe aqui essa noite para que você opere debaixo de um espírito de coragem. Lá em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 vai dizer o seguinte, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas Ele te deu um espírito de quê? Poder, amor e moderação, equilíbrio. Então o espírito que está sobre a sua vida é um espírito de poder. Fala, eu posso. Agora completa essa frase, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia, aplauda Ele mesmo. Então, querido, não é por você, não é na sua força, porque muitas vezes você vai se encontrar fraco mesmo. Muitas vezes você vai perceber, diante das dificuldades, diante das guerras que se levantam, que você está fraco, que a sua estatura, como a estatura de Davi, diante da montanha, diante do gigante, é uma estatura aparentemente pequena para vencer essa guerra. Os seus recursos são pequenos para alcançar o que você precisa alcançar. Amém? Mas com Deus, assim como Davi disse, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então, se você vai contra esse gigante que se levantou na sua vida, que te afronta, que dá um tapa na sua cara de dia, de tarde, de noite, ele está tentando te esbofetear de dia, de tarde, de noite. Para Davi e para o povo de Israel eram 40 dias fazendo isso. Para você talvez está um mês acontecendo isso, está um ano acontecendo isso, está há 2 anos acontecendo isso, está uma semana acontecendo isso. Mas em nome de Jesus você não vai ser intimidado por essa voz que vem para intimidar. Você não vai ser intimidado por essa voz que vem para te amedrontar. Aquele exército estava paralisado e intimidado por aquela voz. Mas Davi, ele se levantou, ele ouviu aquela afronta, e ele não olhou para a estatura, ele não olhou para os recursos, tanto que Saul quis colocar sobre ele a armadura de rei, a armadura de guerreiro. Ele andou um pouquinho com aquela armadura, e aquela armadura não serviu para ele. Ele disse, não, vou tirar isso. Ele tirou aquela armadura, ele se vestiu de Cristo. Querido, você precisa se vestir de Cristo na sua vida. Toda a armadura do mundo, tudo que o inimigo aveste, que o inimigo está querendo colocar na sua vida, a veste do mundo, a armadura do mundo, que quer te ensinar a vencer do seu jeito, ou do jeito do mundo, querido, não serve para quem serve a Deus. Tem guerras que você vai guerrear, e principalmente contra o espírito de intimidação, essas guerras você vai guerrear somente pelo Espírito, porque na carne você não vai vencer. Na carne você não vai vencer. Tem guerras que na carne você não vai vencer, e é pelo Espírito que a gente vence.
E Davi, ele usou a simplicidade da fé. Sabe que muitas guerras a gente não vence, que a gente fica arrumando arranjos para vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas. Mas Davi, ele usou a simplicidade da fé. A gente leu aí, ele pegou a capanguinha dele de pastor. Olha só, ele tira a armadura de guerreiro e ele pega a capanguinha de pastor. Aquela mesmo que era usada antigamente para semear. Ele pega a capanguinha de pastor e ele vai para o ribeiro. E ele pega 5 pedras. E na cabeça dele não tinha plano B não, era o plano A. A primeira pedra ele sabia que ia acertar o gigante. E o gigante ia cair. Mas ele tinha reservado mais 4, porque esse gigante tinha mais irmãos gigantes também. E ele reservou para os outros, se fosse necessário. E ele pega aquelas pedrinhas no ribeiro, ou seja, o que o ribeiro representa, irmãos? É a presença de Deus. É você ir orar, é você ir clamar, é você ir vencer espiritualmente as suas guerras, é você buscar a direção do Espírito Santo. E ele pega ali no ribeiro, e ele vai contra o gigante, e ele usa apenas uma pedra e um estilingue, e ele acerta a cabeça do gigante. O gigante cai, e ele corta com a espada a cabeça daquele gigante. Deus deu a vitória para o povo de Deus, através de um menino pequeno. Não tinha como que alguém imaginar que a vitória contra aquele espírito de intimidação, querido, ia vir de alguém com aquela simplicidade. Com a simplicidade da fé. Sabe, o seu inimigo, ele tem medo de você. Por isso ele tenta te atemorizar. Ele late alto mesmo. Ele faz barulho mesmo. Sabe quando a luta começa a aumentar? Você sabe quando as notícias ruins começam a chegar? Ele é especialista em te amedrontar, intimidar. Mas Deus, Ele é o Deus que vence e que vai à frente das nossas guerras. E é nessa guerra aí que você está sendo intimidado, que o Senhor vai à frente e que te dá a vitória. Agora, o exército de Saul estava contando uma história. Não, ele vai matar a gente, ele é grandão demais. Ele é enorme, ele vai acabar com a gente. Mas Davi estava contando outra história. Quando ele ouviu a afronta, a intimidação, ele falou assim: opa, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse para se levantar contra o ungido, contra o povo de Deus? Querido, quando a luta vem, quando a guerra vem, quando as dificuldades vêm, você tem que levantar sua voz e falar: quem é essa guerra, essa luta, essa dificuldade para se levantar contra o ungido de Deus? Você precisa erguer sua voz e você precisa levantar sua voz. Mas a voz do inimigo é tão forte que às vezes a gente fica intimidado e a gente recua. Você não pode recuar. Amém? Deus te deu poder de enfrentamento. Então Davi estava contando uma história, ele estava ouvindo diferente. Ele estava ouvindo a afronta, ele falou: quem é esse aí? E ele foi contra esse gigante. Querido, que historinha você está contando para você? Das suas lutas, das suas guerras, do que está te colocando medo, do que está te amedrontando. É o amanhã, você está com medo do amanhã, está com medo de acontecer algo, está com medo de não dar conta, de não pagar suas contas. Do que você está com medo? Que história você está contando sobre isso? Que você não vai dar conta? Que você não pode? Que história você está contando sobre isso? Você sabe que o nosso cérebro, ele trabalha também ao seu favor, ou trabalha contra você também. Quando você conta uma história de derrota para você, você vai liberar toxinas no seu organismo, através do seu cérebro. E você vai ter sensações ruins. Isso vai te paralisar, isso vai te fazer mal. Você já percebeu quando você está assistindo um filme, né? Que está acontecendo algo ruim e você começa a ter sensações. Seu coração começa a apertar, a doer, querer chorar, começa a ter medo. Então, é porque o seu cérebro está percebendo uma história. E isso está trazendo para o seu organismo sensações. Então, se você pensa catástrofe, se você pensa medo, você vai trazer isso para você.
Como também se você começa a trazer a existência na sua mente, a mente de Cristo, pensar verdade de Deus, pensar a vitória de Deus, pensar que essa batalha já foi vencida, pensar que você pode, que você já alcançou o seu objetivo, mesmo que pareça difícil, o seu cérebro, ele vai começar a liberar dopamina no seu organismo. E você vai começar a sentir motivação para vencer. E foi isso que aconteceu com Davi. Peraí, quem é esse aí? E ele começou a sentir uma necessidade, uma força física, mesmo sendo pequeno, mesmo parecendo impossível, de ir contra aquele gigante e vencer aquela guerra. E vencer aquele gigante. Toda vez que Deus coloca um gigante na sua vida, querido, Ele coloca para te promover. Ele permite para que você seja promovido. Passe a partir de hoje ver os gigantes que se levantam para a sua promoção. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com ele. Bem, o medo instala. O casamento não está bem, o medo quer instalar. A vida familiar, saúde não está bem, o medo quer instalar. E o espírito do medo sabe e ele começa a querer mover através da situação. E aí vem as informações de fora: não está bem, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai morrer. E aí, querido, é um momento que você tem que firmar na sua fé em Cristo. É um momento que você tem que firmar na sua fé em Cristo. Quando Adão e Eva, eles estavam no jardim, e eles caíram, e Deus aparece no jardim para eles. Deus pergunta para eles: o que está acontecendo? Onde vocês estão? Eles estavam escondidos, porque eles estavam com vergonha. E aí eles disseram para Deus: ah, Senhor, nós estamos escondidos porque estamos com vergonha do Senhor, porque estamos nus. Até então eles não tinham consciência que eles tinham pecado e que eles estavam nus, mas a partir do pecado eles começaram a ter a consciência. E aí Deus falou para eles: quem disse isso para vocês? Quem foi que disse isso para vocês? Que vocês estavam nus? Querido, o espírito de engano, ele vem e ele traz informações. Assim como a serpente trouxe informações do inferno, o espírito do engano, ele vem, ele traz informações. E sabe o que Deus está te perguntando? Quem que te disse que você não pode? Quem que te disse que você vai morrer? Quem que te disse que não vai dar certo? Quem que te disse que vai vir catástrofe, que vai vir perigo? Então, querido, hoje eu quero que você jogue fora toda informação do inferno que veio sobre a sua vida. Informações que vêm de redes sociais, informações que vêm de pessoas, informações que vêm aí de fora, o mundo tentando te intimidar, te paralisar. E eu quero que você comece a se colocar diante do Senhor, buscando informações que vêm do céu, que vêm de Deus, trabalhando a sua mente segundo a mente de Cristo. Amém? Rejeitando toda mentira do diabo, rejeitando toda alerta do diabo, porque o medo, ele é um sinal de alerta que desperta na sua cabeça: perigo, perigo, perigo. Mas eu quero te dizer que o Senhor dos exércitos é com você, e se Ele está na frente da sua batalha, da sua vida, todo gigante tem que cair. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero orar para que o Senhor te dê o poder de enfrentamento. Eu quero orar para que o Senhor te dê ouvidos como de Davi, não como daquele exército medroso. Eu quero orar para que todo espírito de afronta caia por terra essa noite. Todo inimigo que tem se levantado, e você levanta com ele de dia, você acorda com ele te assolando, você passa a tarde com ele te assolando, você deita com ele te assolando, sua cabeça vive preocupada. Eu quero orar contra esse espírito e decretar falência a esse espírito na sua vida, e decretar que hoje os seus gigantes, eles se levantaram para cair.